Agora vamos para o nosso quadro Seu Direito, porque o projeto do novo Código Civil prevê que viúvas e viúvos não sejam mais herdeiros diretos dos seus cônjuges. Em outras palavras, eles deixam de ter direito à herança caso a pessoa falecida tenha pais ou filhos vivos. A gente vai entender mais sobre esse assunto agora no quadro Seu Direito. E quem vai tirar essas dúvidas sobre esse assunto com a gente é a advogada Natasha Santiago, especialista em Direito da Família. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao Câmera. Tudo bem, Thales? Bom dia. Obrigada. Bom dia. Vamos falar sobre esse assunto. Qual que é a justificativa, né, do projeto do novo Código Civil para excluir as viúvas e os viúvos como herdeiros diretos? Thales, então, a maior justificativa é que vai trazer uma autonomia maior, né, para os cônjuges em escolher quem que eles querem deixar como herdeiros. E o que é importante a gente falar também é como que funciona hoje. Isso é um projeto que ainda não foi aprovado, então certo. Não está em vigor. Hoje a lei determina o seguinte: nós temos 3 principais regimes de casamento, que é o regime de comunhão parcial de bens, que é o que a maioria da população se casa, que é o regime de separação total de bens e o de comunhão universal de bens. Eu vou falar sobre o principal, que é o de comunhão parcial de bens. Certo. Então, eu gosto de contar casos reais, né? Sim. Vamos usar nomes aqui fictícios, tá? Ok. João e Maria. João tinha um apartamento antes de casar com Maria. Quando ele casou com a Maria, ele comprou uma casa. Esse apartamento do João é um bem particular dele. Então, não se divide em caso de divórcio. A casa que foi construída na constância do casamento é dos dois. Então, vamos imaginar que o João morreu, infelizmente. O apartamento é um bem o quê? Particular. E ele deixou um filho. Hoje, esse bem particular, a esposa dele seria o quê? Herdeira do bem particular. E meeira, ela teria metade da casa, do que foi construído na constância do casamento. Com a mudança do Código Civil em relação à herança, só quem seria herdeiro seria o filho. Certo. E a esposa não mais. Seria definitivamente essa a diferença. Interessante. Hoje, então, existe essa forma, então, de se colocar, né, o viúvo ou a viúva como herdeiro, e a partir desse projeto não aconteceria mais. Tem uma previsão de quando será que esse Código Civil pode ser válido daí? Olha, a previsão é que até 2025, mas isso pode ou não pode acontecer também. Podem ser excluídos ou até incluídos, né? Outros artigos, algumas mudanças. Certo, maravilha. Quais os impactos financeiros e emocionais que essa mudança pode acabar tendo nas viúvas e nos viúvos? Thales, eu como advogada familiarista, eu penso muito na desigualdade de gênero. Vamos imaginar aquela mulher que é dona de casa, que a gente sabe que isso existe ainda, ok? E que a maioria dos bens está no nome do esposo, do marido. Então, ela não vai... Se ela casa principalmente sobre o regime de separação total de bens, porque o regime de separação total de bens é o seguinte: a viúva, ela é herdeira, mas ela não... Em caso de separação, ela não tem direito a nada. O que está no nome de cada um é bem particular. Mas, em caso de falecimento, ela seria herdeira. Então, vamos imaginar essa dona de casa que se dedicou anos à família, se casou sobre o regime de separação total de bens, ok? Ela não vai ter direito a nada. Então, isso traz um impacto muito grande. Isso traz uma reflexão, inclusive, para a gente refletir melhor sobre os nossos direitos. Fazer um planejamento sucessório. Né? O que seria? Então, Natasha, mas eu posso colocar ela no meu testamento? Pode. Terá que ser feito isso. Para resguardar, né, o seu cônjuge, você terá que colocar no testamento em caso de pais, se tiver pais e filhos, descendentes e ascendentes. Então, o cônjuge só vai ser herdeiro se não tiver filhos e netos, pais e avós. É interessante você ter falado do testamento, porque é algo que muita gente discute, que muita gente fala, é algo que, inclusive, às vezes as pessoas
em vida acabam, pela correria, não se preocupando muito com isso, deixa isso para depois, enfim, só quando acontece, né, a partida desse ente querido que se pensa, né, poxa, talvez o testamento pudesse adiantar muito, né, de uma certa discussão que pode haver, até situações de rusgas familiares, de coisas parecidas. Como que funciona o testamento? É muito difícil de se fazer? É algo muito burocrático? Como é que funciona a estrutura de um testamento? O testamento nada mais é do que o testador deixar ali a sua vontade, né? Para quem ele quer dispor aqueles bens. Mas é importante também, Thales, a gente falar que, por mais que você faça um testamento, você só pode dispor de 50% se você tem herdeiros necessários. Que hoje, quando não mudou ainda o Código Civil, ok, herdeiros necessários. Descendentes, ascendentes e cônjuge. Então, se você tem esses 50% é a legítima, é separado para eles. Os outros 50% você pode doar, deixar para quem você quiser. Você faz hoje no cartório, na presença de um advogado familiarista, é muito importante. Certo. Todas as cláusulas que lá irão ficar, na presença de 2 testemunhas, então tem que ser formalizado. Certo, certo. Então tá aí, é uma sugestão, uma sugestão. Inclusive, né? com a pandemia, mudou muito. Aumentou muito o índice de fazer testamento, né? Com a pandemia. Ainda voltando para o caso dessa discussão em relação ao novo Código Civil, como que essas heranças seriam distribuídas se a pessoa falecida não tivesse filhos, não tivesse pais, nenhum cônjuge sobrevivente? Como é que funciona daí? Vai para os herdeiros, então, colaterais, que seriam o quê? Os irmãos, sobrinhos, tios, né? Os mais próximos vão entrando na linha sucessória. Entendi. E aí, esse novo Código Civil também tem uma abordagem que eu te questiono agora sobre a questão dos bens adquiridos durante o casamento. Eles são considerados ou não na herança? Na verdade, os bens adquiridos na constância do casamento, eu gosto sempre de fazer essa comparação do projeto e do que funciona hoje, ok? O que é adquirido na constância do casamento, no regime de comunhão parcial de bens, é meeiro, então não é herança. Só é herança bem particular. A 50% de quem faleceu vai ser herança só dos filhos realmente, ok? Com o novo projeto, não vai mudar nada porque a pessoa vai continuar sendo meeira do mesmo jeito. Agora, o que muda mesmo é no regime de separação total de bens. Porque o regime de separação total de bens, quando você casa nesse regime, tanto o que você tinha antes de casar e o que você adquiriu na constância do casamento é bem particular seu, é no seu nome, não tem divisão. Mas hoje, atualmente, o cônjuge é herdeiro desses bens particulares. Mas no futuro, se for aprovado esse projeto de lei, o cônjuge não será mais herdeiro desses bens particulares se casar sob o regime de separação total de bens. Certo. A gente está falando bastante sobre o casamento, mas tem uma outra situação que também acaba acontecendo muito, que é a questão da união estável. E isso também traz algumas mudanças, algumas diferenças, principalmente em relação a essa questão, né, da herança. Tem alguma mudança nessa proposta desse novo Código Civil em relação à união Thales, estável? porque o último código foi o de 2002, né? E o cônjuge, naquela época, não era o companheiro, a união estável, que eu digo, não era equiparado os mesmos direitos com o cônjuge. Mas desde 2017 já foi unificado isso em relação à jurisprudência, mas não estava no código. Aí agora sim está equiparando a igualdade de tanto quem tem união estável como é casado tem os mesmos direitos. Entendi. Então agora isso, na verdade, vai ser oficializado de verdade. Isso, mas na jurisprudência, a jurisprudência que eu digo é nas decisões judiciais, isso já estava unificado. Certo. O direito de quem tem união estável, de quem é companheiro, é o mesmo direito de quem é casado. Então não vai ter nenhuma diferença? Não vai ter. A grande diferença mesmo é que o cônjuge, o companheiro, o marido, a esposa, o esposo não será mais herdeiro. Certo. Necessário. Ele só será herdeiro em caso de ausência de pais e filhos, ascendentes e descendentes. A gente está falando em casos onde existe marido e mulher, enfim, Isso. mas a gente sabe que também existe a questão dos casamentos homoafetivos. Sim. Tem alguma mudança, afeta algo nessa questão do casamento homoafetivo em relação à herança?
A mesma forma da questão da união estável. No Código não previa, antes era casamento entre homem e mulher. Agora não vai ser mais isso. Agora é regularizado a questão do casamento homoafetivo. O que já tinha um entendimento, só não estava onde? No Código, na lei. Mas os direitos do casal homoafetivo é o mesmo. Certo. Então isso agora só vai ser oficializado também. Sim, só vai ser também oficializado, mas os direitos são iguais para todos. De que maneira a legislação pretende garantir a proteção dos direitos dos pais e filhos em relação aos direitos dos cônjuges? Como assim? Não entendi. Por exemplo, às vezes tem situações quando existe a herança que vai ficar para os filhos, tem alguma diferença em relação à herança que vai ficar para os cônjuges ou isso está colocado da mesma maneira? Em relação a esse projeto, eu acredito que a mudança foi justamente por isso. Por quê? Porque a sociedade está em constante mudança. 2002 era uma coisa, hoje é outra. Hoje a gente tem uma nova realidade, né, em relação até às famílias. Muitas famílias que se desfazem e se refazem. Então, eu acredito que esse projeto visa beneficiar aqueles... Vamos imaginar um casal que se separa e tem aqueles filhos e ele já construiu um grande patrimônio ali, ok? Quem seriam os herdeiros seriam os filhos. Mas quando ele entra no novo relacionamento, e às vezes um relacionamento novo, né? Tem um ano. Aí existia muita briga com a madrasta e os filhos por causa da herança, porque aquela madrasta ela vai ser herdeira dos bens particulares. Ela não seria o quê? Meeira, porque ela não construiu nada durante a constância do casamento, mas ela seria herdeira e ia ter o mesmo quinhão dos filhos. Então isso dava muita briga, realmente, conflito entre madrasta, né? Eu nem gosto de falar de madrasta, é boadrasta. Tem madrasta e boadrasta. Entre os filhos, né? Aí não queria deixar o velhinho se relacionar e tal. Então, fiz isso. Só que, ao mesmo tempo, tem aquela outra questão da desigualdade de gênero, que a gente tem que pensar nessa parte da população, das mulheres, das donas de casa, do lar, entendeu? Como que ficará essa situação? Então, acredito que é um caso, assim, a realmente estar refletindo, né? Tem vários abaixos-assinados, inclusive, de juristas, de advogados familiaristas na internet contra esse projeto de lei, porque a gente acredita que vai abranger a desigualdade de gênero. E eu já queria, inclusive, fazer essa pergunta agora para a advogada Natasha Santiago sobre a sua opinião em relação a esse novo Código Civil, se focado nessa questão da herança. Tá certo? Tá bacana? Não tá? Você acha que vai ter alguma diferença? Eu já percebi que muitas coisas vão ser apenas oficializadas, né? Sim, por conta de uma de fato, de uma jurisprudência. Mas em relação a esses projetos que estão chegando, você acha que vai dar bom ou que vai dar ruim? Eu acredito que se for aprovado esse projeto de lei como está, vai aumentar a desigualdade de gênero em relação a essa parte, entendeu? Que eu falei das mulheres, em relação à dona de casa, do lar. A gente tem que refletir sobre isso, porque nós vivemos em uma sociedade machista. Eu sei que a mulher tem tido o seu papel, né? A cada vez mais as mulheres estão saindo de casa para trabalhar e tudo mais, mas a desigualdade ela ainda existe. Então a gente não pode tampar os olhos em relação a isso. E ao mesmo tempo, eu também vejo que a mudança ela é necessária em relação à situação que eu mencionei agora para você. Que existe, né? A sociedade, ela mudou. Antigamente, as pessoas casavam e não se separavam, não. Mas hoje, nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que o seu relacionamento, ele se faz e que está muito, muito fácil separar, inclusive, né? Então, eu acredito que tem que ser pensado. Talvez mudar um ponto aqui, outro ali e refletir sobre cada caso. Maravilha. Acho que vai dar muito pano para manga aí, viu, Thales? Não, mas e não seja por isso, a gente vai contar mais com a sua presença aqui para destrinchar cada vez mais e tentar detalhar. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. É mais ou menos assim. Mas, gente, bom, eu acho que deu para perceber que cada caso é um caso, e isso principalmente dentro do direito é muito presente, né, doutora? E eu acho que vai ficar muita dúvida ainda. A gente está, inclusive, colocando os seus contatos aí na tela para que a galera
possa ter acesso tanto às redes sociais quanto também a telefone, para poder saber mais sobre esse assunto, para entender um caso específico. Acho que é melhor ainda que a gente possa colocar e que as pessoas cheguem até você dessa forma para tirar qualquer dúvida a mais sobre esse tema. A gente está falando aqui então com a advogada Natasha Santiago, ela que é especialista em direito da família e destrinchando um pouco mais, né, sobre esse projeto do novo Código Civil, que fala bastante sobre essa questão das heranças, dos cônjuges, onde entra o cônjuge nessa herança, como que fica essa divisão em relação, inclusive, aos outros filhos e tudo mais. Bom, assunto que vai dar muito pano para manga. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Esse foi o nosso quadro Seu Direito. Semana que vem tem mais. Junte-se a nós, inscreva-se no nosso canal.